Olá a todos, sejam bem-vindos ou bem-vindas. Estamos voltando do recesso, temos material novo e esse material dessa semana está fazendo uma revisão dos conteúdos anteriores, né? Então, por ser uma revisão, a gente já tem esse material. Aqui, ó, já está falando sobre expressões algébricas, a gente já tem vídeo sobre expressões algébricas, depois ele vai falando sobre equações, tá vendo? Já fiz algumas marcações aqui sobre equações e resolvendo mais equações. Tem muito vídeo sobre equações aí, eu fiz vídeo sobre técnicas de resolução de equações, explicando desde o começo aquela analogia, aquela comparação com a balança, né? Que sempre que você tira de um lado, você tem que tirar do outro para manter em equilíbrio. Então, se você tem dúvida nesse material aí para resolver esses probleminhas, esses exercícios relacionados à equação e expressões algébricas, procura aí no canal que tem vídeo falando sobre isso, tá bom? Então, a gente vai falar aqui sobre um assunto que a gente abordou pouco, que aqui, voltando aqui ainda, a questão da balança, lembra desses exercícios de balança? Então, a gente tem esses exercícios aí, tem explicações sobre isso, você pode voltar nos vídeos que... Os vídeos das semanas anteriores tem todas as explicações sobre isso, para você te auxiliar a resolver esses problemas, tá bom? Então, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente falou pouco. Hoje eu vou dar o foco sobre posições relativas de duas retas. Então, basicamente, as retas podem ser paralelas, concorrentes ou perpendiculares, tá vendo? Eu vou marcar aqui para vocês e fazer uma referência com cores para ficar mais fácil para vocês. Olha aqui. Então, eu falei que tem paralela, né? Aqui, ó, paralela. Elas podem ser concorrentes ou podem ser também perpendiculares. E aí a gente vai explicar como funciona perpendiculares. Então a gente vai fazer aqui no mapa do lado, traçar essas retas que são paralelas, concorrentes e perpendiculares, para você entender como é que funciona. Porque você enxergando, se vendo com as cores, fica mais fácil de você entender, tá bom? Então, primeiro eu vou marcar as retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas nunca se encontram. Retas paralelas nunca se encontram. Nem se você jogar elas lá para frente, lá no final, elas vão se encontrar. Ou seja, elas andam de lado a lado, ficam retinhas sempre o tempo todo, mantendo a mesma distância ao longo do seu trajeto. Então, ó, aqui, retas paralelas. Vou marcar para você então em vermelho, né? Que tá aqui, eu usei a referência de vermelho, ó. Retas paralelas, tá vendo? Ó, todas essas ruas aqui, que no mapa são ruas, mas a gente pode entender como retas, tá vendo? São paralelas. Elas são paralelas entre si, ok? Mas ela pode ser só deitada? Não, ela pode ser em pé também. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Também são paralelas, ó. Lembrando que reta paralela a gente vai falando de pares, né? Elas podem ser de duas ou mais paralelas. Ó, paralela, paralela, paralela. Todas essas retas aqui são paralelas, ok? Então, esses são exemplos de retas paralelas. Agora, exemplos de retas concorrentes, gente. Retas concorrentes que são? São retas que se cruzam. Independente de como elas, de que formato elas fazem, elas são concorrentes. Só que aqui a gente tem um exemplo de concorrentes, retas que se cruzam. Vamos marcar aqui então em amarelo. Retas concorrentes. Então, vou pegar como exemplo essa aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar uma reta concorrente a ela. Olha aqui. Posso pegar essa aqui. Ela é concorrente, certo? Ou seja, elas se cruzam. Mas, nesse caso aqui, além de elas serem concorrentes, elas também são perpendiculares. Por que são perpendiculares? Porque elas se cruzam e fazem entre elas um ângulo de 90 graus. Se você não lembra do ângulo de 90 graus, vê nos vídeos aí atrás. O que é esse ângulo de 90 graus? Ela faz um ângulo reto. Vou mostrar aqui para vocês como é que é esse ângulo reto, ó. Ela faz esse quadradinho aqui, tá vendo? Ou seja, sempre no formato de um L aqui, tá vendo? Uma cruz exata, certinha. Então, essas retas elas são perpendiculares.
Então eu posso marcá-la de verde também, né? Já que elas são perpendiculares, além de serem concorrentes, elas são perpendiculares. Então vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês verem, visualizarem melhor qual a diferença entre as retas concorrentes e perpendiculares. Quando que uma reta pode ser considerada perpendicular? Olha o exemplo que eu vou pegar. Vou pegar Visconde de Pirajá aqui, tá vendo? Visconde de Pirajá está aqui. Ó. Então eu vou marcar duas retas. Uma que representa o Jardim de Alá e uma que representa a Maria Quitéria. Ok? Qual a diferença entre essa primeira reta e essa segunda reta? Qual a diferença entre a primeira reta e a segunda reta? Essa primeira reta aqui, em relação a Visconde de Pirajá, que é essa reta que está deitada, ela está um pouquinho mais inclinada, tá vendo? Ou seja, ela não faz um ângulo de 90 graus, ela não faz um ângulo reto. Então, ela não é perpendicular. Mas a Maria Quitéria faz um ângulo de 90 graus, vê que está retinha ela. Então, a gente marcar o ângulo de 90 graus aqui. Então, essas retas aqui, elas podem ser consideradas perpendiculares. Vou marcar ela de verde para vocês entenderem. Ó. Essas retas aqui, elas são perpendiculares. Porque fazem um ângulo de 90 graus. Ok? E essa primeira reta aqui, ela vai ser concorrente. Ok? Concorrente. Deixa eu marcar aqui para vocês como concorrente. Né? Concorrente está em amarelo, então elas vão ser concorrentes. Tá bom? Então, em relação a essa primeira reta aqui, essa aqui é concorrente e a outra é perpendicular. Tá bom? Então, já dá para entender mais ou menos como funciona esse esquema de reta paralela, reta perpendicular e reta concorrente. Então, já dá para responder essas questões aqui do lado. Tá bom? E a letra C, ela pede só para você dizer o nome das ruas, né? Ela dá como referência essa praça aqui, ó. Essa praça aqui do meio. E aí ela quer o nome dessas 4 ruas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que é as ruas que estão em torno dessa praça. Tá bom? Então, bem simples a questão. E para encerrar, operações com ângulos, que foi, se eu não me engano, um tema do nosso penúltimo vídeo. A gente pode ver lá no canal que a gente falou sobre ângulos complementares, suplementares, e aqui a gente tem os ângulos replementares. Tem vídeo disso, dá uma voltada aí no canal, vê os outros vídeos que a gente está falando, explicando também sobre ângulos complementares, suplementares e replementares. Muito fácil de resolver isso aqui, tá bom?